Olá pessoal, começando mais um episódio do Resgate Futsal Resenha conosco. Todo mundo começa sorridente. Eu tenho uma leve impressão que o pessoal gosta de estar aqui nessa resenha. É isso mesmo, Cafu? Passa, com certeza. Você confirma isso, grande Cafu? Com certeza, Passa. Por exemplo, eu vi todos os episódios e é muito legal, cara. Esse sorriso que você está falando, não tem como não ter sorriso por causa das histórias, por causa do Plácido Ramos, Opa! que é uma pessoa que sempre nos acompanhou, né? Ai, que No bom. futsal. A gente, Plácido, até uma época a gente era meio famoso por causa de ti, Plácido. Sabia? Essa é boa. Sério, pô. Essa é Era, boa. pô. A E gente saía como na era? televisão. E como era essa fama? Como era essa fama? Fama no colégio, fama na rua, né? Fama nas peladas, principalmente. É, Saía, rapaz. saía no esporte. Aí já viu, né? Plácido, deixa eu te falar. É. Até comentei há tempo atrás com o pessoal do campo. Eu falava assim: olha, nós éramos iguais a vocês, porque todo dia tinha reportagem no treino e todo dia nós saíamos, e quando tinha jogo também nós aparecíamos no esporte. Então a cobertura que tinha no campo, tinha no futsal, na época de ouro do futsal. Eita, esse é o E a gente era Cafu. meio famosinho, Ah. Plácido, por causa dessa voz aí. Quem era mais famoso no meio da galera? Bora ver se tu consegue definir assim. Tu e quem Égua, mais? Alain Boulay, Era. Gilberto, Flávio Bentivi, Alexandre Saudoso. Buraco, Saudoso também. saudoso, poxa, É, rapaz. É a é, vida, né, cara? Às vezes a é a gente vida. fica lembrando assim, porque é difícil não lembrar o que essa galera fez. Essa galera, você falou agora há pouco, essa galera da chamada época de ouro do futsal. Você começa a lembrar das coisas e vai ver quantos craques nós tínhamos. Falamos agora, infelizmente, de dois que acabaram de nos deixar recentemente. O Verdade. buraco mais recente que o BTV. Enfim, tivemos o Márcio Belém um tempo atrás também que se foi. Pô, meu amigão do caramba, jogamos junto no Remo, Hum. no futsal, mas é a vida, né? A É a vida. vida, cara, é isso. Olha, galera, Na verdade, eles estão começando a vida deles agora, porque viver mesmo é quando a gente começa a viver com Deus. Quando a gente parte daqui, a gente morre aqui para a terra, mas a gente vive lá. Agora que eles vão começar a aproveitar as coisas boas de Deus. Mas opa, vamos ficar com saudade. opa, gostei, gostei, meu amigo, é isso aí. Olha, galera, isso aqui tá só começando, e atenção, vamos lá para os mandamentos, atenção, mandamentos do YouTube, você que tá pai d'égua de boaça, né? Olha o Cafu, rapaz, olha o Cafu, olha o Plácido, décimo quarto episódio, né? Eu acho que é o 14º, né, Cafu? 14º. É o 15º, olha, o apresentador nem sabe direito, o entrevistado é que sabe. Olha aí, aparecendo o 15º episódio do Resgate Futsal de Resenha, aí você de boaça, aí no sofá e tal. Pera lá, parceiro, não é assim não. Vamos lá, todo mundo curtindo, todo mundo comentando, todo mundo se inscrevendo no canal, compartilhando, espalhando para todo mundo. Reforça aí, Cafu, reforça aí. Exatamente. Olha, bendição. Gente, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas é o seguinte, já viu o cristão ficar de mal? Eu vou ficar de mal com meus familiares, Aí minha fica, sogra, Cafu, vai ficar mordido, né, moleque? Se não vou acontecer. ficar mordido, vou ficar de mal, Plácido. Eu vou mandar para todo mundo em lista de transmissão, nos grupos. Eu vou perceber, se alguém não curtir, não comentar e não seguir o Plácido Ramos, eu vou ficar de mal. Estou avisando. Seguir a gente, na verdade, seguir o projeto, né? É, Seguir o isso. projeto. E Cafu, rapaz, eu ouvi uma história aí, como eu já tô com 61, eu fiz 61 anos agora em janeiro. Aí a Olha a memória, história, meu pá. amigo, eu já só tenho vagas lembranças, eu não tenho mais memória. Aí eu fiquei sabendo que o Cafu. Como é que é teu nome completo, Cafu? Luiz Cláudio Bezerra de Castro, olha. Tá, então diz logo por que Cafu, como foi? Cafu
desde criança, Plácido, tu Ah, acreditas? É é. porque eu tinha um tio que ele falava que eu andava igual o Cafuringa, não é o Hum. Cafu, lateral do São Paulo, é o Cafuringa do Fluminense, que foi da seleção. Ah, Aí tá disse que certo. desde moleque eu andava igual o Cafuringa e foi Cafu desde criança. Cafu, É, então tu Plácido, já, tu já tinha o gingado? Tu já tinha o gingado, então, né? já tinha gingado, já tinha gingado. Assim, mas é o seguinte, deixa eu te perguntar um negócio, que aí eu fiquei sabendo que ali, eu acho que no final dos anos 80, começando os anos 90, um jogador, um ex-jogador, mas um famosaço que todo mundo admira, chamado Arthur Antunes Coimbra, conhecido popularmente como Zico, ídolo do Flamengo, seleção brasileira, jogou na Itália, jogou no... Enfim, é o Zico. Ele te deu as honras de melhor jogador do país naquela ocasião. Melhor jogador de futsal, cara. Foi isso mesmo? Verdade, Plácido. E coincidência ou não, Plácido, hoje 3 do 8, hoje é aniversário do Arthur Antunes Coimbra, do Zico, e nós estamos, você tocou no nome dele. Rapaz, no Hoje aniversário do cara a gente está falando da premiação. é, foi verdade, Plácido, foi verdade. Olha, isso me trouxe alegria, mas também me trouxe um pouco de confusão na minha vida, tu acreditas? É mesmo? Como assim? Vou te contar. Plácido, a gente foi jogar um GEBs, que é Hum, Jogos Estudantis Brasileiro. Hoje parece que é diferente, hum, tá? Hoje parece que os GEBs são os colégios, né? É campeão dos GEPs aqui e vai viajar para qualquer estado do país jogar os GEBs. Antigamente era diferente. Antigamente não tinha Taça Brasil Juvenil. Aí a Taça Brasil Juvenil, antigamente, era como se fosse o GEBs. Por é. quê? Porque vamos aqui, seleção paraense. Eram os melhores dos clubes do Pará, tá? Eram os melhores. E a gente era assim meio cascudo, por quê? Porque era até 18 anos, mas naquela época de ouro, e Plácido, Hum. a galera de 17, 18 anos já estava jogando adulto. Já estava E a estourando nossa mesmo, já estava seleção estourando mesmo. já estava, sabe, jogando adulto, a gente já jogava Taça Brasil de clube. E a gente ia. Eu lembro da seleção pernambucana, que era a Votorantim, que era o time do Manel Tobias. O Manel Ah, Tobias não estava, já estava para Fortaleza. Mas a seleção pernambucana, a base era Votorantim, Sport Recife, Náutico, Rio de Janeiro, conhecia os caras do Bradesco. Então, era jogos estudantis, entre aspas, porque na hora o hum, bicho pegava, eram os melhores de todo o Brasil, entendeu? hum. Que E ano a era nossa esse, seleção Cafu? Que ano era esse? porque foi assim, Ah, nós fomos campeões brasileiros em 1989. tá. E quando eu fui escolhido melhor jogador do Brasil pelo Arthur Antunes Coimbra, foi em 1990, um ano depois. Ah, tá. Foi assim, quando nós fomos campeões de 89, nosso time era uma máquina, olha. Quem era? Te Uma lembra aí? máquina. Bora lá, bora dar moral pra galera também, Olha, bora lá. só de goleiro nós tínhamos três. Bora. Três fera. Leandro, Uhum. o Sávio, o MacGyver. Lembra do Me MacGyver? Jogando lembro, com lembro, bronze? lembro, E o lembro, lembro. Bambam. Só de goleiro nós tínhamos esses Ah, três. pá, o negócio tava bom mesmo, né? Tava. E a gente não tem aquele ditado que um bom time começa com um bom goleiro? No caso, Nosso esse time bom time começava com começava três com goleiros, três, exatamente, com três. para Isso te mesmo. ver. Aí tinha o Ted, o Fábio, que jogou. O Ah. Ted jogou na Espanha, o Fábio jogou vários anos na Espanha, acho que 10 O anos. Ted já veio aqui com a Eu, gente. O Ted já esteve eu aqui. acompanhei. A entrevista do Ted, top. Professor Ted agora. Professor Ted, é. Gerson, Sandro Alex, O Gerson é saudoso também, né? saudoso Gerson. Sandro Alex. Aí tinha o Carlos Ernesto. Então, o nosso time era muito bom. O Sandro Alex entrava depois. Olha Para o tu nosso nível ver de só como é que é a qualidade que o Sandro Alex qualidade. tinha. Aí você vê que ele era um cara que entrava depois. Você sabe que no futsal É, também, a dinâmica do futsal, ela te dá essa possibilidade. Vai, entra, vai, sai, vai, entra. verdade. Entendeu? É. E Plácido,
eu me deitava no Sandro. Sabe como eu me deitava no Sandro? Que o Sandro, no treinamento, ele é muito habilidoso. É, cara. Aí, nos treinos, eu ficava vendo o Sandro dar aqueles dribles e tal. Aí eu É impressionante, né, colava cara? nele, eu não sou burro. Falei, Sandro, como é que tu faz? Ele dava. Sabe um drible que o Djalminha dá? É, Que ele dá com um pé e passa com o outro, faz, vai para cá e volta. O é muita Sandro fazia habilidade, era muita habilidade, era muita habilidade. perfeitamente. Aí eu ficava olhando, eu tentava, não conseguia. Aí eu colava nele, Sandro, como é que faz? Ele faz assim, Cafu, devagar. Aí eu deitava nele, por quê? Porque eu aprendia com ele e colocava dentro de quadra, Olha dentro do só, jogo. verdade. Tudo que o Sandro fazia, eu colava. Eu aprendi muito com o Sandro Alex. Isso. Aí Muito. voltando lá, tá, competição lá. Aí sim, fomos campeões brasileiros, em cima do Rio de Janeiro, 3-0. Pô, meteram Tá? 3 logo? 3-0. 2 do Ted e 1 do Gerson. Foi uma Rapaz. das melhores partidas que eu fiz na minha vida. É mesmo, cara? Foi arrebentaste, foi? Foi porque é, eu conseguia, às vezes, Pablo, assim, Plácido, era um jogador assim meio equilibrado. Eu era mais abusado de ir para cima, mas eu sabia a hora de segurar o jogo, de tocar, Tu tinha essa de, consciência, não era, de cara? Tu rodar. tinha essa Tinha. Aí consciência. por isso que às vezes os treinadores não me Quem tiravam. era o E técnico que fala assim, nisso? Quem era? era o Beto Ceará. Grande E Beto na Ceará. final, Tá morando lá no Rio Grande do Sul agora. isso, verdade. E eu fui o único que não saí do jogo. Eu comecei e terminei. Eu acho que por causa disso que eu consegui, às vezes, assim, eu não fui esplendoroso, tá? Mas para aquela final, assim, eu acho que eu Ah, tá. joguei Tu muito. foste muito útil pro time ali. Exatamente, porque às vezes tu não precisa ser o melhor ali Isso. para que eu fui muito útil, me achei muito útil. Para te ver que eu fui o único que não saí. Aí o Tá. que aconteceu, a questão do Zico, no ano depois, né, fomos de novo. Só que Sandro Alex tinha estourado, Fábio tinha estourado, que era até 18 anos, Gerson tinha estourado. Na verdade, só sobrou eu e Ted, que nós somos um ano mais novo do que eles. Isso. Aí perdemos esse pessoal aí, só que olha que a gente ganhou pro ano seguinte. Bora. Escala aí que eu gosto de ver a Ronaldo, escalação. Quem? Ronaldo e Ronaldo. Alexandre Buraco. Ô, rapaz. Ronaldo e Ah, Alexandre Buraco. Aí o que acontece, Plácido? é. Quando tu és campeão no ano, no outro ano o pessoal já te olha de outro. É porque é o Né, seguinte, quando foi, por exemplo, o Pará foi chegando, aí alguém já deve ter dito, olha, nesse time do Pará tem fulano, fulano, bora ficar de olho. É assim que a coisa, é assim que a banda toca. no primeiro ano eles nem ligaram muito pra gente, a gente foi passando e tal. E quando a gente foi campeão, o outro ano os caras já, É. pô, vou Já jogar chega com contra o moral, campeão chega com brasileiro. moral, chega com moral. Campeão brasileiro. Pra te ver que tem uma história engraçada. Nós fomos jogar, foi nosso terceiro jogo. Parece que o Zico. Teve o Zico foi em 2 jogos nossos. Mas Eu não chegaste a lembro o ver ele em primeiro, quadra lá? mas o Chegaste a segundo ver foi a ele lá? final. Hein, Oi? Cafu? Chegaste a ver ele lá? Sim, ele foi na final. Tá. Abracei ele, a gente Não, tá, conversou. mas tu chegaste a ver ele na arquibancada, Não, assistindo. no primeiro jogo, não. Tá, isso Falaram que que, eu olha, quero o Zico saber. estava aqui. Porque quando tu tá jogando, Plácido, tu não Isso é. consegue muito. Tá. Mas no segundo jogo, Visualizar sim. muita coisa de arquibancada, né? Não tem. Aí, olha aí como são as coisas. A gente foi jogar contra Alagoas. Aí, no intervalo do jogo, o treinador de Alagoas foi lá comigo. Aí ele falou assim: quando terminar a competição, tu me dá a tua camisa? Rapaz. Eu não entendi, sabe? Eu não entendi. Aí eu falei, dou. Só que o time deles não era muito forte. Aí terminou o jogo, nós ganhamos ele, eu acho que de 6. Nosso time era muito bom. 6, botava a bola lá no buraco, ele resolvia. Aí 6 e tal. Aí quando terminou o jogo, fui pro vestiário e eu falei, poxa, eles não vão classificar. Ele me pediu a blusa. Como é que ele vai pegar a blusa? Porque nós vamos chegar na final, eles devem ir embora antes. Aí sempre a gente levava a blusa para trocar com outros. Isso. Teve esse negócio de a gente levava daqui, trocar com os caras do Rio, aí eu fui lá e peguei uma blusa minha que eu levei aqui do Pará, e eu fui lá com ele e dei para ele, sabe? Ele ficou muito alegre,
Aí depois caiu a ficha. Eu falei, um treinador. Porque assim, tu trocar com um jogador, É natural. beleza. Mas com um treinador, foi justa. Mas sabe o que foi isso, Plácido? Justamente o que a gente fez no ano anterior. Ah, tá. A gente fez no ano anterior, entendeu? Então os caras foram respeitando, eu acho que o pessoal já conheceu a gente, e ele fez isso, tu acredita? Eu fiquei assim abismado. Eu não falei para ninguém, eu falei só depois. Olha, o treinador de Alagoas e tal me pediu a camisa, pô. Não é uma coisa muito comum, não. Não é, não é. Eu não fiquei empolgado assim, só fiquei feliz assim, porque ele, sabe? Tá, e a premiação com o Zico? Assim, aí fomos passando de fase, final contra o Ceará. O time do Ceará tinha o Lavoisier, que foi goleiro da seleção brasileira. Tinha gente. O time do Ceará era gente do Sumove, Círculo Militar. Rapaz, naquela época, o Ceará era muito generoso em jogadores também. Meu Deus do céu. Por isso que eu te falo, era JEB, Jogos Estudantis, entre aspas. Mas porque os jogadores mesmo não. Isso. E aí, tá? Chegou. Aí, pois é, Plácido. Aí, pô, perdemos de 4-2, olha. Quase o TED no final, estava 3-2 pro Ceará. Aí, um chute livre direto, aí, assim, faltava pouco. O TED deu na trave, ela passou, e nós estávamos estourados em falta. Deu na trave, que seria 3-3. Deu na trave, aí, no contra-ataque, os caras pegaram e fizeram 4-3. Rapaz. 4-2. Aí, mas tem um detalhe também. Conta. Antes da gente sair aqui de Belém, nós viajamos à noite. Aí teve um treino de manhã, lá no Serra Freire. Sozinho o buraco torceu o tornozelo. Rapaz. No dia da nossa viagem. Aí o buraco ele foi assim, meia boca, sabe? Cabisbaixo também. Mesmo meia boca ele fazia 2, 3. Aí como eram mais ou menos 7 jogos para chegar na final, o buraco ele chegou estourado, que ele não conseguiu nem jogar a final. Assim, se ele tivesse, eu acho que inteiro, assim, ou pelo menos a metade, eu acho que a gente levaria aquele título. Aí, pois é, aí quando terminou, né, entrega de medalha para o vice-campeão, foi o Pará, e para o campeão, Ceará, e para o terceiro colocado tinha sido São Paulo no jogo anterior, que jogou contra Pernambuco. Aí o cara pegou o microfone e chamou que o Zico tinha escolhido, tá, o 10 do Pará, e o cara foi lá comigo, e eu não esperava, assim. Eu acho que eu joguei também, mas assim, eu não... Aí foi uma emoção muito grande. Tu abraçaste o Zico? Como é que foi? Sim, é o cara mais simples do mundo, Plácido. Né? Verdade, cara. Tô te falando. Não, no primeiro momento eu falei com ele, mas era tanta criança no ginásio em cima dele que não deu para falar no primeiro momento. Eles só me entregaram medalha, flâmula. Naquela época não era futebol de salão, era Fifusa. Não sei se tu lembra. Lembro. Agora é FIFA. Fifusa, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. Aí me deram camisa da Fifusa. Aí, por ser melhor jogador. Aí ficamos lá na quadra, aí teve uma hora que deram um espacinho lá, a criançada ficou assim um pouco longe do Zico, assim. Aí eu fui lá, falei com ele, olha, joga bastante e tal. Abracei, mas não deu para ficar muito tempo. Não dá. Muito assediado, cara, muito assediado. Só para lembrar que o Zico estava lá, porque naquela época ele era ministro do esporte do governo Collor, 1990. Isso, bem esclarecido. Os mais novos, eu acho que não lembram. Mas o Zico, ele foi ministro do esporte. Isso, do governo Collor. Exatamente, que ele estava lá. Isso. Aí eu quero te falar a parte, não é que seja ruim, Plácido, que quando eu cheguei em Belém, né, para os jogadores de salão era normal, tá, os caras que jogavam comigo. Mas como eu gostava de jogar pelada, na pelada foi cruel. Foi, rapaz? Foi, porque quando eu chegava, eu sempre gostei de jogar campo também. Aí quando eu ia pra pelada, aí os caras falavam, Cafu, tô sabendo, pô, que tu ia pro Flamengo, tu não foi por causa da tua mãe, cara. Caramba! Aí eu rapaz, né, a conversa já tava distorcida, né, meu irmão? Exatamente. Aí
Aí eu falei, não, pô, tô sabendo que o Zico te convidou para ir pro Flamengo, tudo mais. Porque logo que a gente chegou, saiu matéria no jornal, né? Aham. Saiu matéria no jornal, no escrito, do Esse foi o lado acontecido e ruim da tal. história que tu tivesse que ficar explicando o tempo todo que não era do jeito que Mas estava presta a atenção, história. aí, aí eles falavam assim, poxa, cara, eu tô sabendo que o Zico te convidou para ir pro Flamengo. Aí eu falava, não, pô, o Zico não me convidou para ir pro Flamengo. Eu falava a verdade, não teve convite nenhum. Teve sim, eu tô sabendo, a tua mãe que não deixou. É. Aí tá, aí eu ia para outro lugar e, Cafu, por que tu não foi? Assim, foi um bom tempo, por que tu não foi pro Ah, Flamengo, pô? Aí eu falava, não, se não teve tivesse as convite do redes Flamengo. sociais naquela época, tu ia para as redes sociais. Atenção, galera, não é nada disso, enfim. Ia te ajudar, mas naquela época não tinha. Era. Aí, Plácido, eu tinha que explicar. Aí teve um dia que eu já estava aborrecido. Aí, depois de um tempo, aí o cara falou, poxa, Cafu. Aí eles me encarnavam assim, Cafu, melhor jogador do Brasil, como é? Escolhido pelo Zico. Poxa, cara, por que tu não foi pro Flamengo? Eu falei, Esnobou o Flamengo, não, aí eu esnobou falava, o falei, já Flamengo. assim, já. Não, porque a minha mãe É, não deixou. Eu já botei culpa na pronto. mamãe. Já matava a conversa logo. A mamãe. Aí sabe o que ele falou para mim? Eu tô sabendo, já tinham me falado mesmo que a tua mãe não tinha deixado. Aí rolava tudo de novo. Ei, Coitada da mamãe, cara. A mamãe penou que só na mão dos outros. é certo. Tá aí, minha gente. Nós passamos aqui dessa conversa mais de 15 minutos falando só dessa premiação, porque realmente foi uma coisa relevante na tua carreira. Mas vamos seguir. E Cafu, qual foi o período que tu atuaste no futsal? Eu comecei com 13 anos, 1986. Onde foi? Até eu parei novo, parei com 25 anos lá no Remo, em 1996. Eu joguei 13 anos. Rapaz, foi pouco, rapaz. Eu tive um problema no joelho quando eu tinha 25 anos e não consegui mais jogar. E aí, onde foi o começo? Conta pra gente também. Não vem me dizer que foi no Eu SESI. comecei. Adivinha onde eu comecei, Plácido? Adivinha. É onde todo mundo parece que começou. Essa pode ser. Exatamente. Onde tu estás pensando? SESI Clube. Eita vida. Foi. Sabe como foi? O É, Ronaldo, sabe o quem era Ronaldo que que jogou? comandava lá? Era o Loso já? Era o Loso. Caru. Meu primeiro treinador foi o Caru. Professor Caru, alô Caru, abraço meu amigo. Professor Caru. E, Plácido, para eu parar lá no SESI, o Hum. Ronaldo jogou no seu PM. Ah, Eu acho que o Ronaldo e o Clédson, eles são os maiores vencedores do Campeonato Paraense. é, hein? Acho que o Ronaldo deve ter 12, o Clédson 12 ou 13. Eu acho que eles são os maiores vencedores do futsal paraense. O De Ronaldo, títulos. olha, o Ronaldo tá faltando vir aqui, mas o Clédson foi o primeiro. Foi o primeiro Clédson episódio, foi com ele. Rubens. Meu irmãozinho, os dois. O Ronaldo é assim, o Ronaldo ele tinha duas casas. Ele morava na Lomas e a avó dele, 3 casas depois da minha. Hum. Só que a gente estudava no mesmo colégio, perto da casa da avó dele. Ronaldo passava o dia todo lá na rua, na casa da avó dele. E eu e o Ronaldo jogava muita travinha por aí, rua e tal. E naquela época a gente já era Ficava meio com a cabeça famoso. do dedo toda lascada, né, meu irmão? Lascada. Plácido, a gente era meio famoso ali. Era? Canudos, Marcos, Sombrais, tudo Eu que tinha. gosto do meio famoso. Como é ser meio famoso? É mais ou menos só e tal. É mais ou menos, é porque assim, galera da nossa idade, eu e o Ronaldo, a gente se deitava. Ah, Por tá. exemplo, vai ter um jogo ali no Marco, convida o Cafu Ah, e o Ronaldo. ah, Na tá, tá. verdade, não é Entendi. Ronaldo, é Heroíto, o apelido dele é Heroíto. É, é. Às vezes, eu nem consigo chamar ele de Ronaldo, eu chamo de Heroíto. Mas ele não fica comigo, não fica com raiva comigo. Aí, eu e o Ronaldo, a gente jogava muita pelada, né? É. E aí teve um dia que ele falou, Cafu, o pessoal lá de perto de casa, da Lomas, eu e o pessoal, a gente foi lá no SESI, e a gente está treinando futebol de salão lá. E eu já falei pro treinador lá para te ir. Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei, Plácido, fui Hum. lá, aí me apresentou o Caru. Aí o Caru falou assim, que posição tu joga? Aí eu falei, centroavante. Aí o Caru, centroavante. Caru é fora de sério. Aí o Caru falou, então vai lá de centroavante.
Aí eu fui, fiz 2 gols. Aí teve outro Logo treino. no primeiro dia? Primeiro dia, era como se fosse um teste. O É. Ronaldo já era da equipe. Ah. Eu fui para fazer o teste, tá? Aí no treino lá eu fiz 2 gols. Era 15 minutos ali, fiz 2 gols. Rapaz, foi aprovadíssimo, então. No teste desse, cara já chega fazendo 2. Aí, olha como antigamente os treinadores tinham. O Caru era fora de sério. Caru e Sérgio Ricardo. Para pegar assim, um jogador, entender o jogador. É o chamado olho clínico do cara. Isso. Tem. Aí, no outro treino, o Caru falou: vem cá, a tua posição, presta bem atenção, a tua posição não é centroavante. Tu és ala esquerda. Tu não consegue jogar de costa pro gol. Aí, desde lá, eu fui para a equipe. Aí a gente jogou infantil. A época de infantil era muito bom, porque tinha o Remo. O time do Remo tinha Giovanni, Ted. E o Sérgio tinha eu, Ronaldo. O bicho, desde de moleque, o bicho pegava. Era uma disputa ali aguerrida mesmo. Uma disputa boa, vocês dois, né? Vocês dois que eu digo as 2 equipes. 2 equipes, eram boas. Aí, Plácido, aí eu era muito de ver jogo, sabe? Eu gostava muito de ver jogo de salão. Quando tu não estava jogando, tu ia ver. Ia para aprender, porque a gente aprende vendo. É. Aí eu via muito aquele time da Tuna. Alex, Bentivi, Alain, Juscelino e Jorge Belo. Nossa, esse time jogou muito. Eu ia para o ginásio escondido. Eram 3 times que eu ia ver, Plácido, eu te juro. Eu pegava ônibus, podia ser onde for, eu ia sozinho. Era esse time da Tuna, o time do Iamada. Quem era o time do Iamada? Deco, Adenil, Beto Ivo, Pelezinho e Paulo André. Olha só. Os caras jogavam muito também. Aí tu ficava lá na quadra te deleitando com essa galera aí. Isso, eu aprendi muito só vendo. E o terceiro era um time que o Paysandu tinha juvenil. Mano. Que era o goleiro Bruno. O Bruno, o AD até falou dele. É isso. Fez muitos elogios ao Bruno. O AD fez. Incrível mesmo. Atenção, galera. Atenção, galera, quem não viu ainda. O episódio passado, anterior a esse aqui, tá? Isso, com o AD. Bora ver. Bruno, Messias, Taunay, Gilberto, fora de sério. E Gilberto depois foi jogar na Espanha, né, cara? Gilberto Bahia, né? Foi. Jogava demais. Aí, Plácido, o que aconteceu? Eu vi esses jogos, eu aprendi. Aí, isso foi em 96, né? Aí, em 96 teve a final Remo e Tuna, lá na UEPA, lá na Escola de Educação Física. Eu morava de perto, eu fui ver. Sempre... Aí eu olhei de novo aquele time da Tuna ali, cara. Perdeu até pro Remo de 2-1. Eu falei, um dia eu vou jogar com esse pessoal aí. Botei na minha cabeça, um dia eu vou jogar nesse time aí. Nesse time da Tuna. Que era completo, que era o Juscelino, Alain, Bentivi, Jorge Belo. E o Alex no gol. Em 98, passei 2 anos, em 98, me contrataram me levaram para Tuna para jogar um infanto. Quem te levou? Foi o Lulu, o treinador Lulu. Foi. Me levou para lá e logo em seguida, assim, comecei a jogar infanto, já me levaram para o juvenil. Aí eu já comecei a jogar no juvenil, aí já comecei a jogar uma de titular. Cafu? Cafu? Impressionante como a turma daquela época era muito precoce, né, cara? Era. Moleque com a idade de juvenil já ia uma categoria acima, enfim. Com vários aconteceu isso. Verdade. Muitos. De repente tu tava no infanto, de repente tu já tava no adulto, incrível isso. Tu não vê aquele time do Remo, que era só uma molecada encarava os marmanjões, os grandalhões? Ei, vai chegar lá que eu joguei lá. Isso, vai chegar lá que eu joguei lá, naquele time. Vou te contar a história do Leão. Aí, Plácido, quando eu comecei a treinar no adulto, aí eu lembrei de 86 que eu falei, um dia eu ia jogar com esse pessoal. Aí eu só treinava, né? Eu fui 2 no banco, uma que eu achei que eu ia jogar, que foi em 88, foi WO contra o Espada. Porque a Tuna naquela época, pegava o Espada, era 10-1,
11. Então, um jogo desse, me colocaram no banco, eu falei, eu vou entrar, né? Moleque novo. E a gente foi campeão em 88. Tá? Eu me considero campeão por quê? Estava no plantel, estava treinando, fui no banco. Aí, no ano seguinte, o Bem-TV e o Alan foram para Fortaleza. Sumove. Um foi para o Sumove e outro foi para a BB. Tá. Só que no mesmo ano, no final do ano, o Bem-TV veio, voltou. Aí eu consegui jogar um pouquinho, 89, né? Mas aí em 90, Plácido, que eu fui titular assim. Conseguiste te firmar no time. Exatamente. Tá? E o nosso time era bom. Aí sim, voltando, aí 89, 90, né? Aí eu lembrei, olha aí, quando eu cheguei na Tuna, aquele pessoal que eu gostava do Yamada, do Paysandu, tava tudo na Tuna. Quem tava lá? Lá tava o Beto Ivo, tava o Paulo André, tava o Lei e o pessoal da Tuna, que aquele time ainda tinha Domício, tinha o Buta Júnior, o Buta Júnior que trabalhou com vocês. Isso, Buta Júnior foi cinegrafista, foi repórter também. Jogava muito, isso. Domicinho. Pô, o Buta Júnior manda e desmanda lá em Santa Isabel, pô. Tô sabendo, tô sabendo. Fala, Buta! Fala, Buta! Pois é, Plácido. Aí o que aconteceu? Eu gostava muito da Tuna, sabe? Muito, eu tinha dificuldade de sair da Tuna. Aí nessa época aí do Gebs e tal, o Nélio Pereira, lembra, professor Nélio? Lembro. Ele foi pelo campo. E o Nélio já sabia que eu jogava campo. Aí o Nélio falou, vai treinar campo com a gente lá na Tuna, juniores. Só que eu ia pouco por causa do salão, porque eu jogava infanto, juvenil e adulto. Aí tinha que jogava dois campeonatos, né? Jogava 2 campeonatos. Sim. Aí eu ia lá na Tuna, no primeiro ano o Nélio botou ali, não entrava e tal, porque o time da Tuna era muito bom e eu era novo. Aí quando foi 90, eu já joguei um pouquinho nos juniores também. Aí o SOPM estava formando aquele timaço para 91, né? E eu já sabia que queriam me levar, só que começaram a contratar, tá? Aí eu tive o convite do Coronel. Coronel Piedade. Astrogildo Piedade. Isso. Fora de série, Coronel. Alô, Astrogildo. Atenção, Cafu. Atenção, Coronel Astrogildo Piedade. Muita gente pedindo a sua presença aqui no Resgate Futsal Resenha. Ele mora mal, Cafu. Mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nós vamos, qualquer dia desse, fazer uma resenha. Sim, pode prosseguir, Cafu. Qualquer coisa, vamos fazer lá. Eu vou contigo. Bora. Vamos fazer lá. Bora fazer lá, é melhor até, né? O Coronel mandar passagem, nós vamos. Então faz um apelo para ele aí, bora lá. Alô, Coronel, manda passagem. Coronel, eu me passo, por favor. Aí, pois é. Aí o Coronel sabia que eu era muito amigo do Ronaldo. Ele já tinha levado o Ted, Sandro Alex, Buraco, Fábio, que além de jogar muito, eram meus amigos, Pote. Já estava formando um time. Pote era goleiro, né? E como tinha Taça São Paulo de juniores naquela época, que a gente ia viajar dia 2 de janeiro, eu estava meio resistente de sair da Tuna por gostar da Tuna e também porque eu queria viajar para Taça São Paulo. E quando a gente perdeu a final em 90 para o Combronze, o Genésio Mangini entrou no vestiário e falou assim, não, ele ia assumir em 91, o Genésio. Era dirigente, o Genésio era dirigente. Mas ele foi presidente em 91, ele ia assumir como presidente em 91. Ele falou assim no ginásio, lá na Escola de Educação Física, lá no vestiário, a gente perdeu, triste, ele falou, não quero que ninguém saia da Tuna, tá? E se alguém for sair, que fale primeiro comigo. Aí o Coronel foi lá em casa com o Ronaldo, sabe que o Ronaldo é muito meu amigo. Eu ali meio resistente, poxa, Coronel, tem até São Paulo, eu quero viajar. E o Genésio falou que tinha que conversar com ele antes e tal.
e não sei o quê. Aí o Ronaldo, bora, isso lá na frente de casa. Bora, e eu resistente mesmo ali, né? Aí o coronel, vai comigo então amanhã lá no Comando Geral. Falei, não, o coronel, ele é muito inteligente. E Plácido, Ele é estratégico, né? muito estratégico. Aí olha que eu falei, não dá amanhã, coronel, porque eu vou fazer prova lá no Rutherford. Porque naquela época nós ganhávamos bolsas, né? Isso. Depois eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar logo. Fala. Eu ouvi alguns falando que jogavam futsal porque gostavam, que não recebia. Não lembro disso. É. Na minha época, pelo menos a gente recebia, sim. E recebia, pela idade que a gente tinha, um negócio bom. Era uma ajuda boa de custo? Era uma ajuda de custo. Olha, eu não sei se ajuda de custo. 3, 4 salário mínimo, uma ajuda de custo. Ah, não, aí não. Aí já não passa a ser mais. Não estou dizendo que eu ganhava isso, mas tinha gente que ganhava, Tá. entendeu? Aí, Plácido, eu falei, não, coronel, amanhã não dá, porque eu vou lá para o Rutherford, vou fazer prova amanhã. Aí tá. Aí no outro dia, o papai falou assim, Cafu, tu tá fazendo alguma coisa errada? Eu falei, não. Por quê? Tem um carro da polícia aí na frente te chamando. Eu falei, pai, se eu fizesse alguma coisa errada, o cara da polícia não vai falar, chama o Cafu aí. Ele já ia invadir aqui atrás de mim. Já ia entrar. Ele falou, vai lá. Quando eu cheguei lá, adivinha o que era? Era o motorista da polícia que trabalhou lá, gente boa. Lá do seu PM. Ele lá na frente. Aí eu falei para ele, poxa, eu falei pro coronel, pô, que eu não vou, que eu vou fazer prova. Ele falou, não, ele pediu para eu te levar para a prova. Eu fui fazer prova... Com motora, meu irmão, à disposição. No carro para te ver o coronel aí, fui fazer a prova, ele me esperou e me trouxe de volta. Aí ele falou, o coronel pediu para ti amanhã lá, vai lá. Aí eu falei, não, amanhã eu vou conversar com ele. Aí o motorista também já veio instruído, né? Para te convencer também. Foi. Aí o coronel ele pegou quando eu falei, vou fazer prova amanhã. Fiquei feliz, porque eu pegava o arsenal lotado. Eu fui de carro. De carro, meu amigo. Aí, Plácido... Aí não teve jeito, tu foste pro seu PM. Aí, calma, olha aí como ele é estratégico. Não, eu fui lá para conversar com ele, porque, poxa, ele já tinha me tratado bem, levou para fazer prova de carro. Aí eu fui lá. Quando eu chego lá no Comando Geral, quem tá lá? O Ronaldo. O Ronaldo aí, pelo meio também, né? Aí o Ronaldo, já assinei, pô. Assina. Dentro da sala do coronel. Aí o coronel falou... Você lembra naquela época a imprensa, como eu te falei? A imprensa estava lá fora. Aí o Ronaldo falou, a imprensa está aí fora, o coronel. Faz o seguinte... Aí, o coronel é muito generoso. Eu te juro, Plácido, ele veio com um bolo assim, Plácido. Foi mesmo? Era dezembro, Plácido. Eu nunca passei um Natal tão lindo na minha vida. Era um bolo assim. Era? Que ele falou, era um bolo muito bonito, muito generoso. Olha o que tinha no bolo. Tinha como se fosse uma luva, tinha o dezembro, tinha Natal e ele antecipou o mês de janeiro. O primeiro salário. Foi, ele antecipou, mas entre aspas, depois ele pagou. O coronel era muito. Aí eu tive que assinar, não teve como. Aí não tinha como. Dezembro. Aí eu peguei, assinei, aí eu saí lá fora e dei entrevista e tal, naquela época tinha, né? E foi assim, o coronel, olha, muito estratégico. E como foi a vida no seu PM? Como foi? Foi assim, que como eu tinha falado com o coronel, que eu ia queria jogar até São Paulo pela turma e tal, aí ele falou, tu podes ir para outro clube, pro Remo. E o Beto Figueiredo, um ano anterior, o Beto tinha me convidado, Beto Figueiredo. Aí eu fui pro Remo. O primeiro turno no seu PM eu joguei bem, eu sempre jogava, mas o segundo, eu meio que estava desligado. Até o coronel me encarna hoje. Um dia que tu perguntar para ele, ou tu for entrevistar ele, ele fala alguma coisa me encarnando. Ele sempre fala, eu esqueci agora, mas sempre ele me encarna, o coronel. E o segundo turno não estava bem, porque eu já estava mais ali pro campo, sabe?
Mas o primeiro turno eu joguei bem. A gente foi para, olha, a gente foi para a Taça Brasil, fomos bem. Fomos segundo colocado na Taça Brasil, não nos classificamos para a fase final por causa do Sumov, que o time do Sumov era o time do Alain, que era seleção brasileira. Era, base da seleção. Pacó, Chiquinho, Alain, Murruga e Ortiz. Isso. Só que não era da seleção, era o Alain. É. Nós perdemos, se fossem 2, nós viajávamos, mas só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga aí, foi difícil. Foi difícil. Então eu jogava, aí o segundo turno meio que não joguei bem, por causa que eu estava focado mais no campo. Mas o SOPM, a estrutura, olha, top. Eu não senti muito, porque a Tuna também tinha uma estrutura muito boa. O SOPM fez uma estrutura um pouco melhor que a Tuna, mas era, sabe, a Tuna sempre foi bem estruturada. E Cafu? E o SOPM... E Cafu, me conta um jogo inesquecível assim pra ti. Plácido? Tirando da premiação lá, conta um outro aí. Eu gostava tanto da Tuna, que a Tuna foi campeã em 1992. Eu me sinto campeão também, mas eu não estava na Tuna, eu estava no Santa Cruz. Como eu te falei, nessa época do campo, aí, 92, eu ainda tinha 1 ano de juniores, aí eu fiquei ali mais no campo, tá? Fiquei mais no campo ali, e o salão não dava para treinar. Aí me chamaram para o Santa Cruz. Fui lá, tu não treina, mas o Odenir pagava um negocinho lá, sabe? Aí eu fui para o Santa Cruz. Santa Cruz da Pedreira, né? Da Pedreira. Só que olha quem é o time. Serginho Cossado. Isso. Ari Nelson. Grilo. Isso. Zubim Branco, Márcio Gordo, Catita, Cafu. Era um time bom pra caramba. Aí, por que inesquecível? Teve um jogo naquele ginásio daquele colégio militar ali na Tavares Basto. Rego Barros. Rego Barros. SOPM Santa Cruz. Aí falaram assim, se nós perdermos... já era final do campeonato. Se nós perdermos o SOPM, a Tuna sai do campeonato. Aí eu falei, o que a Tuna sai do campeonato? Eu era tão tunante que eu botei na minha cabeça, nós não vamos perder para o SOPM hoje. Que eu queria que a Tuna entrasse, porque a gente estava meio fora. Mas se a gente ganhasse, a Tuna entrava, ia para um quadrangular ali e tal. Senão o SOPM ia ser campeão. Aí eu falei, não. Aí, Praça, adivinha quanto foi o jogo pra gente? Quanto foi? 7-1 pro Santa Cruz. Como eu te falei, eu joguei tanto, eu fiz um gol de calcanhar no pote, o Ari Nelson fez 5 e o Grilo fez 1. 7-1, e botamos a Tuna no páreo. Lembra aquela bandinha do SOPM? Lembro. Que ia pros jogos? Lembra aquela bandinha do SOPM? Lembro. A bandinha nesse jogo chegou atrasado. Praça. Quando a bandinha do SOPM chegou, estava 5-0 pro Santa Cruz. O coronel mandou a bandinha voltar. Volta. Volta a banda que o negócio tá pegando. Volta. Chegou atrasado, quando chegou, estava 5-0. Temos 7-1 no Santa Cruz. Do Santa Cruz meteu no... Aí a Tuna entrou e a Tuna foi campeã paraense nesse ano. Só faltava te dar a faixa, né? Mas eu fui para comemoração, fui para churrascaria. Bobo, né? Fui tomar uma com eles lá, até encarnei. Olha, vocês deveram a mim também. E o Ted falou desse título aí, que o BenTV deu uma cavadinha para ele fez lá no SESI. Isso. Foi nesse ano aí. A Tuna ia sair, não ia estar nem no quadrangular. Com essa vitória nossa, a Tuna entrou e foi campeã. Rapaz, quanta história tu tem. E Cafu, como é que foi tua experiência no futebol de campo? Conta aí pra gente. Cara, eu perdi para mim mesmo. Perdi para mim mesmo. Eu era muito irresponsável, Plácido. Muito irresponsável. Tu deste algumas cabeçadas, Cafu. Muitas. Não foram poucas, não. Deixa eu te falar. O meu mal, que eu era muito bonzinho. Eu era muito legal. Não era para eu ser do jeito que eu era. Plácido, eu não conseguia falar não para ninguém. Não. Bora tomar uma cerveja ali? Bora. Bora não sei o quê? Bora. Eu nunca usei droga na minha vida, nem roubei. Mas bora beber, bora amanhecer, bora...
olha aí, eu tava no Remo, eu era o 10 do Remo por 2 anos. Eu era o 10 do Remo. Um rapaz chegou comigo em Tu 92, tá falando 10 júniores do Remo. júnior do Remo, tá? Tá. 10 júniores do Remo. Por 2 anos eu fui o 10 ali, jogava todas. O que aconteceu? Esse negócio de não dizer não, ia ter aspirante, em 1992, não sei se tu lembras. Lembro. Segundo semestre. Lembro. Eu joguei o campeonato de juniores, primeiro semestre, e teve um intervalo ali de quase 2 meses, dos juniores para o aspirante. Isso. Aí um cara chegou comigo e falou, bora para Macapá, cara, ganhar um dinheiro lá. Conhecido meu, sabe? Me ajuda lá. E, pô, tô no Remo, o que eu fui fazer para Macapá? Eu não conseguia dizer não, fui para lá. Olha o que aconteceu. Nesse período, a Tuna tinha sido campeã brasileira de 92, gol do Juninho, lembra? Lembro. Quem era o treinador? Nélio Pereira. Eu estava fazendo esse jogo, o Juninho fez o gol aos 48 já, nos acréscimos de cabeça. Foi o último jogo do Nélio, isso que eu quero chegar, o último jogo do Nélio pela Tuna. Aí o Nélio foi pro Remo, pro aspirante. Ele, não sei o que aconteceu lá, ele saiu da Tuna e foi pro aspirante. E quando o Nélio estava chegando, eu fui para Macapá. Aí passei 2 meses lá, fui campeão, mas foi a pior decisão que eu tive. Eu tomei muita decisão errada na minha vida. Né? Uma delas foi essa. Quando eu voltei pro Remo, o diretor frescou com a minha cara. Com razão, não era para eu ter saído, tá? Aí o Nélio falou comigo, pô, Cafu, porra, eu já te conheço, por que tu não chegou comigo e falou que tu ias para Macapá e tal? Ele tinha acabado de chegar lá e eu não falei com o Nélio, cabeça dura, o cara me convidou, pagou certinho, tudo mais, mas decisão errada. Aí o que aconteceu? Tu falou sobre a minha experiência no campo. Isso. O que aconteceu? Quando eu voltei de lá, aí eu não consegui mais ir para o Remo, por causa que já estava fechado lá, já tinha começado o campeonato. Eu também não fui humilde. O cara me convidou para ficar lá e eu não quis mesmo, porque, como se diz assim, não é que me menosprezaram. Eu tinha que voltar a trabalhar para reconquistar o teu espaço. Isso, e eu não fui humilde, era para eu ter sido humilde e ter ficado lá. Para te ver, Plácido, que aquele na minha época de juniores, tá? Foi a base do Remo pentacampeão dos 33. Alex Dias, Kleberton, Júnior, tudo da minha época. Eu era o 10 daquela época. Então, qual é a probabilidade de subir? O 10 ou o lateral direito? Tu jogava muito mesmo, cara. Aí eu fui para lá fazer merda assim e não tinha ninguém para orientar, tudo mais. E eu sempre fui um cara legal com todo mundo. Bora para onde? Bora jogar. E eu sempre dizia, diferente de hoje, que para tudo eu digo... Ou pelo menos pensa antes de fazer, né? Isso mesmo. Porque eu gostava muito de agradar os outros. Tá. E eu fui isso para agradar. Para te ver que no Remo, aí sim eu joguei lá e então, na época que era para eu subir mesmo, para ficar lá, era a época do aspirante, que foi que todo mundo subiu. E eu não estava lá. Porque tinha o júnior, o aspirante e o profissional, né? Isso. Para te ver que eu tinha um pouquinho de importância lá no Remo, que em 91, meu treinador foi o Dico. Professor Dico. Isso. Ex-goleiro do Remo. E olha o que aconteceu, Plácido. Ele falava assim, sabe, meio grosso. Me chamava de Neguinho. Neguinho, tu vai concentrar sexta-feira. Aí, normal. Concentração é normal. Vai concentrar aqui no Bainão, Neguinho. E o nosso jogo era domingo, contra a Tuna. Preliminar, né? Profissional. Aí eu fui lá pro Bainão concentrar. Quando cheguei lá, tava eu e mais 2 só. Só 3 concentrando. Falei, o nosso plantel são 18, só concentra 3. Aí eu falei nada e tal. Jogamos no domingo, tá? Fui até bem. Aí na segunda-feira ele me elogiou. Gostei, Neguinho. E sabe por que tu concentrou só?
Outros dois que concentrou comigo foi o Pirila e o William. Eles não bebiam. Porque já tinham me caguetado que teve um jogo contra a Tuna no primeiro turno, que eu bebi com o pessoal da Tuna, que eu tinha amizade com eles, que eu já era de lá, e me caguetaram. Por isso que eu fui concentrar E sozinho. botaram dois que não bebiam para te vigiar. Mas os dois era por causa da pelada. Era o peladeiro tá. dia de sábado. Tá, agora Então, entendi. um que bebia. Aí eu fiquei pensando depois de velho, fiquei pensando, eu tinha alguma importância. Porque se eu não tivesse importância. Ele não estava nem aí. Tava nem aí, pô. Tá entendendo? Então, assim, eu que fiz a besteira de. Ninguém me mandou embora do Remo. Eu que fui e quando eu voltei não quis ficar. Então, eu acho que daria ali um caldinho, entendeu? Daria. Cafu, agora no futsal, se não fosse a lesão, você teve uma lesão, né? Você jogou muito pouco tempo para aquilo que a gente conhece de história de outros atletas no futsal. Se não fosse isso, você acha que você teria ido longe para jogar, inclusive, fora do país até, enfim? Quando o Fábio levou o TED, o Fábio ia me levar também para a Espanha. O Fábio falou, Cafu, te prepara. Que ano era esse? Eu vou te levar. Que ano era esse? 95. O Fábio foi em 94. Eu acho que o TED foi em 95. Só que eu estava naquela época de irresponsabilidade, Plácido. Eu não era de faltar treino, eu gostava de treinar. Mas eu era aquele de não dizer não. Eu bebia depois do treino. Era barcada. Tu gostava de uma barcada. E eu não estava bem. E quando ele levou o TED, ele levou certo, porque o TED estava melhor do que eu. Entendeu? E o Fábio tentou me buscar depois e não deu. Mas eu tive essa oportunidade do Fábio me levar. Mas se eu, naquela época, me cuidasse, com certeza eu acho que eu tinha ido bem mais longe. Bem mais longe. Tá? Muito, muito longe. Mas eu fiquei meio responsável. E Cafu, tem um episódio teu que tu acompanhaste, cara, um atleta que acabou falecendo, né? O famoso Paulette, né? Numa viagem aí, para jogar, inclusive, e ele foi vítima de uma doença, né? Que ele não conseguiu se curar. Como foi isso aí? Plácido, foi na época que eu estava no Santa Cruz. Nós fomos para Taça Ondes pelo Santa Cruz. Quando nós voltamos, ia ter um torneio lá em Manaus. O Santa Cruz ia participar. E nós fomos de navio. Eu, Paulette. Poxa, eu nunca cheguei a jogar com o Paulette. O Paulette jogava na Onix do Piauí. Ele veio para cá para jogar esse torneio. E eu nunca tinha jogado com ele, eu ia jogar esse torneio lá em Manaus. Mas antes ele jogou aqui, jogou no AVEC? Jogou, em outros, estou falando, eu nunca consegui jogar com ele, entendeu? Tá, mas é o seguinte, a carreira dele, do saudoso Paulette, foi o quê? Foi AVEC, jogou no Santa Cruz antes e depois ele foi no Piauí, foi isso? Foi, do AVEC ele já foi Piauí. Tá. Aí depois que ele veio para Santa Cruz, eu acho que só para jogar esse torneio. Aí foi eu, Arinelso, Serginho, Bolivar, Márcio Gordo, Paulette, nós éramos 8. Aí ia ter esse torneio lá em Manaus, na época da cólera. Tu lembra da cólera? Sim. Foi uma... Teve um surto uma época foi. aí. Epidemia. Uma epidemia. Teve uma epidemia de cólera na época, né? Isso. Aí, Plácido, nós fomos lá para no Rodrigues Alves. Pô, navio grandão, bom. Quando nós chegamos em Breves, desceu um casal lá com suspeita de cólera. Tá? E como teve suspeita, deram remédio para todo mundo da tripulação, que estava embarcando lá, né? Que estava em viagem. Eu tomei, todos os Santa Cruz tomaram. Eu não sei, eu também não vou ser irresponsável de dizer que o Paulette não tomou. Uns falam que não, outros falam que sim. Eu só sei que deram remédio para todo mundo, tá? O Rodrigues Alves, ali tinha uma enfermaria boa, eles cuidaram de todo mundo ali. Quando nós chegamos em Santarém, ligaram para Santarém para dizer para o Santa Cruz não ir mais para Manaus. Por quê?
porque ia ter lá um Grand Prix de atletismo. E esse pessoal ia ficar na Vila Olímpica, lá onde nós íamos ficar, onde nós íamos ficar. Aí nós tivemos que voltar para Belém. Rapaz. Só que quando a gente chegou em Santarém, nós íamos para Manaus em outro navio. Aí nós voltamos no Rodrigues Alves. Só que passamos um dia lá em Santarém. O Denil mandou um dinheiro lá e nós comemos bem, fomos para a praia. Não sei o que aconteceu, porque tudo que a gente comeu, o Paulete comeu. Tudo que ele bebeu, a gente bebeu. Aonde a gente foi tomar banho, a gente não saía separado. Aonde a gente foi tomar banho de praia, a gente foi tomar banho numa praia chamada Maracanã, que é mais próximo. Conheço, inclusive. Conhece? Conheço. Então, assim, não teve um lugar que ele foi que seja diferente do nosso. Aí voltamos para Belém, né? Quando chegou ali, não lembro da cidade, perto de Breves. Começou a ter os sintomas. Não, antes, ele teve o sintoma. Aí o enfermeiro, gente boa, falou, olha, eu acho que o amigo de você está ali com cólera, mas aí ninguém fala para ninguém e tal. Para não alarmar. Isso, é igual da doença. A gente não conhecia, Plácido. A gente não conhecia. Nunca tinha visto ninguém com cólera. Aí ele ficou na enfermaria, a gente dividia. Cada 2 ficava 1 hora com o Paulete lá. Aí eu e o Serginho, a gente ficava brincando com ele lá, com soro, né? Só que assim, foi rápido. Quando a gente foi ver, ele já estava... Tinha perdido... Ele era meio forte, não lembra dele? Eu lembro. Tinha perdido uns 10 quilos, Plácido. Eita. E caramba, aí a gente não podia falar para ninguém, para não... Pô, nós tinha assim 14 horas de viagem, não. Quando ele morreu, tinha 14 horas de viagem. Aí foi... Quando chegou perto dessa cidade, de Breves, que eu não lembro o nome, ele morreu. Rapaz. E o que aconteceu quando o enfermeiro falou para a gente que ele morreu, a gente foi lá para a cabine, né? Parece que deu assim, não sei o que aconteceu. Naquele momento, e Plácido, é mar, né? Mar ou é rio ali? Rapaz, ali na região do Marajó, aquilo ali é a região do Marajó. No arquipélago do Marajó. É rio? Eu tenho assim, dificuldade para saber o que é mar ou rio. É no arquipélago do Marajó, de Breves. Aquele naviozão grandão, quando ele morreu assim, abriu um buraco e o navio parece que entrava ali. Entrava assim, um negócio assim, a gente passou assim uns 5 minutos de aperreio ali, e o Márcio Gordo, goleiro, era grande, parece que ele queria se jogar, a gente segurava o Márcio, ele não queria se jogar. Ele estava tão nervoso com a situação, e o que aconteceu, aquilo ali, foi um negócio... Foi um pavor, sabe? Um negócio foi assim, terrível. Pavoroso. Eu lembro da notícia chegando, né? Eu lembro da notícia chegando de repente. Notícia. Foi. Aí, Plácido, cara, aí passou esse negócio aí, a gente sabia o que fazer, né? Quando a gente desceu, se eu não me engano, era 3 andares esse navio. Quando a gente desceu, o pessoal já estava comentando lá. Poxa, o amigo de vocês morreu, não sei o quê. Poxa, Plácido, aí nós passamos 14 horas com o pessoal perguntando pra gente por quê, não sei o quê. E o amigo nosso morto lá, cara, Paulete, foi cruel. Um episódio triste, né, cara? Um episódio muito triste. Quando nós chegamos em Belém, era Remo e Bahia. Remo e Bahia, no Baianão, e rádio, né? O papai ia escutar rádio. Não sei se teve a cabeça de ligar para a rádio e avisar que teve um jogador do Santa Cruz que ia jogar um torneio que faleceu. Aí a notícia se espalha na rádio. Aí a gente escutou lá, alguém falou na rádio, no rádio, olha, estão falando aqui da morte do amigo de vocês. Aí eu pensei no meu pai é vidrado em escutar jogo, porque não falaram, fulano de tal faleceu, falaram um jogador do Santa Cruz. A gente ia esperar o IML chegar e tal. Aí eu não aguentei, eu peguei um táxi, fui para casa. Chegou lá o papai, pensei que tivesse morrido. Eu acabei de escutar na rádio e tal. Tem que ter muito cuidado nessas horas, quando se dá a notícia. Cuidado, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... Comunicação era mais complicada. Era, e pô, até de chegar na tua casa para... E Plácido, aquela repercussão ali não foi só esportiva. Como se tratou de cólera, foi nacional. Eu lembro que a televisão vizinha que tu chamas, né? Tava lá, todas elas foram no enterro e eles obrigaram
a gente a fazer o exame da cólera. Ah, A televisão foi lá com a gente, porque foi um negócio ali, era um negócio de saúde ali, uma coisa nacional, não era só o esporte ali. Aí eu lembro que saiu nos esportes daqui e saiu no Jornal Nacional, foi, né? falando sobre a cólera, um atleta tinha morrido, então a repercussão ali foi muito grande aqui. Muito grande. Mas, infelizmente, a É, gente perdeu um... é. É uma notícia triste, cara, um fato triste. Agora sim, Cafu, eu tenho que fazer essa pergunta, que é uma pergunta padrão, cara, que eu faço para todo mundo. O que é que o futsal significou ou significa na tua vida? Significa tudo, até hoje. Olha, o trabalho que eu tenho, os empregos que eu tive, o meu estudo, tá? Que eu voltei a estudar com 40 anos, Plácido, e me formei com 45. Pô, que bom, Só para avisar o que pessoal que bom. nunca é tarde, tá, gente? Ah, para Nunca é deixar o tarde. recado, para reforçar o recado. Nunca é tarde, nunca é tarde. É tudo para mim. Pelo futebol de salão, eu consegui estudar. Pelo futebol de salão, eu consegui meu primeiro emprego. Pelo futebol de salão, eu consegui ter uma empresa. Pelo futebol de Tá, então salão, bora entrar nessa questão aí. O que é que tu faz hoje na vida, Cafu? Explica direitinho para nós. Plácido, eu sou correspondente, eu sou Corban. Quem não sabe, Corban é correspondente bancário, tá? Eu trabalhava com alguns bancos, hoje eu sou Nesse correspondente momento que a caixa. gente está fazendo aqui o episódio, tu está inclusive no teu local de trabalho. Estou no meu local de trabalho, isso. Aí eu sou correspondente bancário, sou correspondente caixa, né? Todo o serviço que a Caixa faz, a gente faz aqui no escritório. Tá? A gente é um braço da Caixa Econômica, principalmente em termos de habitação, tá? Minha Casa Minha Vida. Então, aqui no escritório, a gente gosta de trabalhar, gosta de ganhar nossa comissão, mas aqui, Plácido, é um lugar de sonhos. Realizando o sonho das pessoas, né? Realizando o sonho, não é só vem a nós, tá? A gente consegue, cara, tirar pessoas do aluguel, tá? Pessoas que têm uma renda de um salário mínimo, a gente consegue fazer o financiamento. E a pessoa sair do aluguel, ter a casa própria é uma segurança, é um sonho, Como é é um que faz desejo. para as pessoas que se interessarem? Vai pelas redes sociais, tem um contato? Como é que faz, Cafu? Redes sociais, a gente faz divulgação, WhatsApp, Tá, então no vamos fazer o meu... seguinte, vamos aproveitar, que tem tanta gente que Opa, precisa de moradia, né, meu irmão? Como é que com faz? Tu certeza. vai dar o teu contato, tu vai dar uma rede social para as pessoas, vai dar um aplicativo aí, como é que é? Faz aí Não, vou dar meu vende aí contato o teu produto. é a rede social, redes sociais. A pessoa só precisa ter o quê? Uma renda comprovada. O que é a renda comprovada? Um contra-cheque, ganhar um salário mínimo. Você consegue um financiamento, tá? De uma casa. Ou, eu sou autônomo, mas eu declaro a declaração. Então, só ligar para o meu número. Não sei se o Plácido pode colocar o telefone aí depois. Vai, fala, 91 fala. 982 464444. Ou Repete, vai no meu repete o Instagram. número. Esse negócio de número de telefone tem que repetir, bora lá. É verdade. 91 982 464444. Ou no meu Instagram lá, Luiz Cafu. Teu Instagram Luiz já tá Cafu. aqui, ó. Teu Instagram já tá aqui. Já tá Isso, aparecendo, vem bora, aqui. gente. E outra, gente, eu tô falando sério, hein? Eu tô falando sério. Falar Instagram, quem não for lá com o Plácido, seguir ele, comentar, O que é que tu vai compartilhar, o fazer? O que é que Cafu tu vai vai estar de fazer? mal, hein? Não, vou estar de mal, acabou, Plácido. Ai, ai, esse Cafu não presta, rapaz. Acabou. O que é que Eu tu vai vou, olha, fazer com... E Plácido, se tu encontrar na rua, o que é que tu faz com o caboclo? eu vou falar, olha, eu tô de mal e tu não vai ter tua habitação, vou fazer até chantagem. É, Tu não vai vai ter fazer tua o habitação, contrário, vai fazer brincando. o contrário. É, E Cafu, pra gente ir encerrando, eu já fiz a primeira vez com o AD no episódio passado. tá. Eu quero o seguinte, que você escalhe uma seleção daqueles jogadores que você viu de perto ou com quem você jogou. Pode escalar 2 times para se enfrentarem, por exemplo. Escala o primeiro, que você considera que pode ser a seleção, e pode escalar um outro também, para a gente, quem sabe, promover um jogo aí. Bora lá. Tá bom. E Plácido, antes
de escolher essa seleção, posso contar só uma de uma contratação que... Só rapidinho. Não, claro, pô, 3 lógico. minutos. Tá? Lógico. Lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de sair da Tuna? É. Em 94, eu estava na Tuna. Aí falaram assim, Cafu, o Paysandu quer te levar. E o Paysandu tinha um time bom em 94. Estava numa base boa e queria Quem contratar para era? chegar. Quem era a base? Maurinho, Tadeu, César. Tinha 2 caras de Manaus. Tinha uma base legal lá. E queriam me contratar. Ouvi falar que iam me contratar. Eu falei, não vou sair da Tuna. Só que como eu gostava de jogar muita pelada, e eu jogava lá no Elo Marítimo, na estiva ali, com aqueles caras cascudos ali, Bacuri, Lá do satélite. Lá do satélite. Magali, o time da estiva era um time mais velho, e a galera dos juniores ali, Remo, Paysandu, que formava um time bom lá, era difícil a gente perder. E quando dava, eu ia. Aí nesse dia, eu fui de ônibus lá para a estiva. Eu estava fazendo alguma coisa, cheguei tarde, aí eu não fui de carro com o pessoal, fui de ônibus. E eu moro atrás do Campo Paysandu. Eu fui pegar no Almirante Barroso, em frente ao Campo Paysandu. Aí eu estou lá na parada para pegar o satélite, para ir para a bola. Aí passa um carro marrom. Aí o cara gritou, ei, Cafu, ei, Cafu. O cara passou, eu falei, deve ser alguém da bola. Vou pegar essa carona. Aí deu a ré. Quando deu a ré, era o AD e o Celso Jovino. Lembra do Celso Jovino? Saudoso, né? Celso Jovino. Gente boa demais. Pai do Alex Melu, pô. Pai do Alex, isso. O Alex Pai do Alex Melu. Alex vai... Um abraço, meu irmão. E outra coisa, ele vai vir aqui também. Tem história para contar. Muita história. Aí o Celso falou, e eu fora do carro, o Celso falou, entra aí, que eu queria falar contigo. Aí eu lembrei que o Paysandu ia atrás de mim, aí eu peguei e entrei. Aí ele falou assim, não, antes de eu entrar, ele falou assim, pra onde tu vais? Falei, vou lá para a estiva, que eu vou bater a pelada com o pessoal lá. Ele falou, entra aí no carro, vamos bem ali, que eu vou falar com o treinador do Paysandu. O treinador do Paysandu, em 95, era o José, não sei o que, Serrão. José Carlos? José Serrão. Carlos Serrão. Isso, esse mesmo. Aí, entrei no carro, ele falou, vamos falar com ele lá, e depois eu te levo lá na estiva. A gente foi batendo papo e tal, Plácido. Aí, entramos no Augusto Montenegro, aí entrou numa rua lá, o Celso. Aí, quando a gente entrou, sabe, era uma casa de massagem. Casa de massagem. Rapaz. Aí, ele e o AD. A história tá ficando boa, bora. Aí o que acontece, Plácido? o Serrão tinha acabado de chegar lá. Aí sentamos numa mesa, aí o Celso tinha moral lá, deu para perceber. Aí ele chamou as meninas lá da casa de massagem, mandou botar umas cervejas. Eita, que o Cafuzinho se animou, animou. Tal. Aí o Celso me olhou e falou, agora que eu já falei que eu ia contar com o treinador aqui, tu queres que eu te leve lá na estiva, na pelada? Ih, rapaz. Aí eu falei, Celso, não, Celso, pelada tem todo sábado, Celso. Pelada tem todo sábado. E pelada ia ter ali também, né? Pelada tem todo sábado, Celso. Aí brincamos lá à tarde e tal, no início da noite. Aí o Celso falou assim, e aí, vai segunda-feira lá no Paysandu assinar o contrato? Eu falei, depois dessa, Celso. E o Celso, ele é um homem de palavra. O Celso, naquele ano, até a época que ele estava lá, ele ficou até o primeiro turno, o segundo ele teve que se afastar. Pelo menos comigo, ele cumpriu o que ele tinha prometido. Ele foi um homem bem de palavra. E era bom naquela época, quando a gente era contratado, engraçado. A televisão estava lá para nos cobrir. Pronto. Aí eu lembro quando eu fui para Paysandu, como eu te falei, a gente era meio famosinho porque acontecia isso. É verdade. Então, bora lá com a tua seleção. Primeiro a tua seleção, depois o outro time também. Bora lá. Alex Cabeção. Jogou da Tuna, da época. Referência à Tuna. Tá. Flávio Bentivi. Tá.
Alain Boulay, Ah, Cafu ah. e Jorge Belo. Praticamente o mesmo time que o AD elegeu. E só que, lembra que eu falei que em 86 eu tinha aquele sonho de jogar com o pessoal? Deu para Então, entender legal, deu para entender legal. o outro time. Tá, bora com outro time. Não dá para colocar 7 em cada time, não? Bora ver, bora ver, bora ver. Primeiro faz 5 aí do outro time, bora lá. Tá. Do outro time, Bambam no gol. Tá. Era difícil. Fábio na lateral direita. Fábio que jogou na Espanha. Já, sei. Ronaldo de central. Gilberto jogou muito Gilberto na Bahia, esquerda. jogou muito. E Paulo André. O Paulo André jogava muito. Você lembra do Paulo André? Lembro, pô, lógico que eu lembro, Paulo sim, André jogava demais. muito. E Paulo André. O Paulo André entrou no time do AD. Foi? Entrou no time do AD, foi. É porque eu, na verdade, quando o AD elegeu, eu coloquei ele no time também, né? Então, olha lá. É isso. Aí, poxa, não dá pra colocar mais 2 em cada? Coloca. Nesse time eu posso colocar o Clédson de pivô também. No segundo time aí? E o Alexandre Buraco. Merece uma menção também, é verdade. Para entrar ali, atenção, movimenta, sai, vai e tal, pronto. Já entrou lá e um abraço. É porque é injusto, tem tanta gente boa que... muita gente, cara. É difícil. Era muita gente O meu amigo Dida. Um abraço, meu amigo Dida. Fala, Dida! Meu irmão. Olha, eu e o Dida, a gente era muito parceiro da Birita. Hoje em dia, Deus nos encontrou e nós aceitamos Jesus e tá uma maravilha, né, Dida? Que bom, que permaneça assim. E Cafu, a gente vai se despedindo, né? Aguardando uma próxima oportunidade. Bora reforçar pra galera ir lá, curtir, comentar, compartilhar. Vou falar pela última vez. Quem não seguir a partir de hoje o Plácido Ramos tá ferrado comigo. E aqui é o seguinte, bem aqui embaixo tem o curtir, aí tem o itemzinho de comentar, compartilhar, se inscrever. Todo mundo só vai levar cascudo. Cafu, valeu, meu irmão. Valeu, Plácido. Deus te abençoe. A todos nesse nós. Nosso projeto, eu lembro que eu falei, poxa, o teu projeto falou, projeto meu não, o projeto é nosso. Nosso, de todos nós, eu como jornalista que cobri muito a época de ouro do futsal e de todos aqueles da época de ouro do futsal. Esse projeto aqui é nosso e precisa da colaboração de todos para continuar crescendo. Plácido, Plácido. Faltou falar do Remo, Plácido. Da parte que tu jogaste no Remo? É uma parte maravilhosa. Bora lá, vai lá. Eu vou ter que falar, não tem como. Plácido, deixa eu te falar. Bora. Quando eu estava mal, eu não fazia muita questão de jogar. Quando eu fui pro Remo, só foram 4 adultos. Eu, Edgar, o Edgar velhinho, que jogou no Paysandu no Remo. No primeiro episódio, o Clédson lembrou disso aí. E eu, particularmente, não lembrava, cara. O Edgar do futebol de campo, volante da Tuna, Remo, Paysandu, campeão brasileiro pelo Paysandu. Exatamente. Dida e eu, só 4 adultos. Aí tinha lá mais um adulto que era o Valbe, goleiro, só. Aí quando eu cheguei lá, eu vi só uma molecada de 15, 16 anos. Aí eu falei pro Dida e pro H, caraca, velho, o que a gente vai fazer? Plácido, eu não imaginava que eu estava numa mina de ouro, Plácido. Aquela safra ali era... Mina de ouro. O que aquele Netinho jogava, o que aquele Márcio Belém jogava, Clédson, Roma, Toninho, tinha outro goleiro lá, o Fabrício, tinha o Fofão. Aí depois veio o Humberto, Davidson. Plácido, era uma molecada danada, meu irmão. Eu não fazia nem questão de jogar, eu te juro. Eu era feliz ali no banco, vendo... Eu era um privilegiado, que eu via a molecada jogando. Sentado. Ficava... Os caras jogavam... Esse Paulo Marcel, esse Roma, teve um jogo lá no INPI. Foi 7-1 pro Remo em cima do seu PM. Eu tinha essa sorte de meter... Ele deu um elástico no Ronaldo, esse Roma, e deu um elástico no Ronaldo, a gente sentado. Antigamente, o banco ele ficava no ataque. Ataque. Hoje em dia, então a gente via o gol do nosso time. Ele deu, não sei se tu lembra, Flamengo e Fluminense, numa Taça Guanabara, o Roma
deu um elástico no cara do Fluminense. Eu lembro. Foi 3 vezes melhor que o elástico que o Roma deu. Foi o Ronaldo para um lado e o banco nosso foi tudo para o lado também. Ele driblou o Ronaldo e o nosso banco. E dele de esquerda lá no ângulo, cara. Esses caras eram uma maravilha. Para te ver que eles, depois quando foram para o CPM, essa galera aí, era uma mina de ouro. Os caras ganharam 7, 8 títulos, foram para a ESMAC. Eram muito bons, cara. Muito bons. Tá aí, falou do Remo. Tá bom. Olha, Tá bom. é pouco para o que a gente... Eu não falei do Jobson, eu não contei a história do Jobson, eu não contei... Mas deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Então, qual é a do Jobson? Bora ver. O Jobson jogou futebol de campo também, foi campeoníssimo no Paysandu. Conta aí. Porque ele começou no seu PM, o Jobson. Magricelo, o Pote que encarnava dele, Magricelo. E o Pote... Ele não ganhava nada, né? Que ele tinha o Jobson não passou pelo Combronze também? Passou pelo Combronze também. Não chegou no Combronze. O Jobson, como o Rogério Belém, um dia, se tu tiver a oportunidade de entrevistar, de ter essa resenha com ele, eles falavam, vocês estão mentindo, que eles iam pro ginásio para me ver jogar. Ah, que moral, hein? Eu falei, Rogério, como é que eu jogava? Como era que... Ele falava, tu andava assim, Cafu. Aí eu falei, então tu ia. O Jobson falava a mesma coisa, eu ia para te ver jogar. Vocês não estão mentindo, não. O Jobson, quando ele começou lá, o Ronaldo que levou ele, do Anchieta para lá. E ele não ganhava nada. Aí conversaram com o coronel começou a dar meio salário para ele. O Ronaldo, ele morava na Marambaia. Cara, aquele bicho explodiu, aquele moleque explodiu ali. Foi. Como vai terminar, eu queria te falar, se o Jobson não fosse jogador profissional de futebol, ele ia ser um grande jogador de futsal. De futsal, né? Ele seguiria tranquilamente a carreira, né? Seguiria tranquilamente a carreira. Seguia. Como no futebol de salão, ele seguia tranquilamente, que ele ia ser um grande jogador. E ainda chutava forte, ainda tem mais essa. Ele marcava, fazia muito gol. Não tem muita... Falar em gol, deixa eu te contar uma do CPM. Nós fomos campeões juvenis invicto. Teve um jogo que nós ganhamos de 28-0. Não. Na Petrobras, era CEP. Era o CEP. Clube Esportivo da Petrobras, no Tapanã. 9 gols do Jobson, 9 gols do Buraco e 8 do Jobson. Cafu, pera lá, não tem registro disso aí. Tem, na federação, porque... Olha lá. Tem o Gersino Pantoja. Gersino... 28, pergunta para quem? Pergunta para o Coronel Piedade. Eu tô brincando. Esses caras eram muito bons para fazer gol. Qual foi esse jogo mesmo, rapaz? Qual foi esse jogo aí? Contra o CEP lá no campo. Sim, mas quem meteu o 28? Quem meteu o 28? Quem meteu o 28? Só o PM ganhou de 28 esse time. Rapaz, eu não tô lembrado dessa parada, mas não. O time do Só PM. Eu, Ted, Buraco, Ronaldo e ainda tinha o Jobson. Eram nós 5. E sabe o Chiquinho que jogou na ESMAC? Sei, Chiquinho. Ele era do nosso time, só que o nosso time era tão bom que o Chiquinho nem jogava. Nosso time era uma máquina de fazer gol. O Jobson, eles foram campeão assim, um fez 50, outro fez 40 e pouco, só que eles brigavam para ser o artilheiro. É verdade. Tantas histórias, hein, Cafu? A gente vai ter que marcar um outro episódio contigo, pô. Parte 2. Muita coisa ainda. Beleza. E, Cafu, um abraço. Levanta a mãozinha aí. Bora dar tchau pra galera. Isso. Valeu. Foi um prazer, meu irmão, te receber. O que falo, praça? Um abraço. Um abraço. Tchau, meu irmão. Um abraço. Tchau.